Capítulo 1. Viver a arte. Então, pessoal, esse capítulo começa com a seguinte frase do artista e poeta Ferreira Goulart. A arte existe porque a vida não basta. E aí a apostila está pedindo para a gente conversar sobre essa afirmação do artista Ferreira Goulart. Então, essa frase nos leva a pensar como a arte pode ajudar alguém a viver melhor ou a viver situações e emoções diferentes por meio de uma obra de arte. Um bom exemplo para a gente pensar nisso é como seria a vida da gente sem filmes, desenhos, músicas, sem dança. Então, é nesse sentido que ele disse essa frase, a arte existe porque a vida não basta. Se a gente só vivesse, não tivesse nenhuma dessas formas de arte para nos completar, a vida seria muito chata, digamos assim. Aí nas primeiras imagens vocês podem ver uma apresentação de teatro do Grupo Galpão de BH, que se chama Gigantes da Montanha. O Grupo Galpão é um grupo tradicional de BH, né? E eles produziram várias peças de teatro de rua e outras de palco também. Arte em todos os lugares. Se olharmos ao nosso redor, perceberemos que o ser humano é muito criativo. Nós inventamos diversas coisas, como o papel e a escrita, que possibilitam que você leia isso agora. Em nosso dia a dia, usamos vários objetos, como lápis, mesas, lâmpadas, bicicletas, e sabemos para que servem todos eles. Quanto à arte, você sabe dizer qual é a função dela? Aí vocês estão vendo a foto de uma instalação, né, de carros, ó, lá no Texas, nos Estados Unidos, em 2016. Continuando. Sabemos para que serve um carro, mas podemos dizer a mesma coisa da obra acima? Se pararmos para pensar, concluiremos que há muitos objetos que não têm uma utilidade clara e definida. Precisamos refletir para compreender o que eles comunicam ou expressam. Então, pessoal, é isso. Se eu perguntar para cada um de vocês o que vocês entenderam dessa obra de arte, dessa instalação, que cada um vai entender uma coisa. Cada um vai dizer que é uma função. O carro a gente sabe que é para transportar a gente de um lugar para o outro, mas essa obra, vocês têm noção para que ela serve? Se eu perguntar isso para cada um vai ter uma resposta diferente. Então, por isso é muito difícil a gente dizer para que a arte serve. Não existe uma resposta única da função da arte. Continuando, tá? Conhecemos muitas formas de arte, como filmes, músicas, peças de teatro e apresentações de dança. Sendo assim, podemos notar que a maioria das pessoas tem interesse em algum tipo de arte. Aí tem a cena do famoso filme ET, o Extraterrestre, né, que é exibido até hoje na TV aberta, ou você encontra no Netflix. Você que é o espectador tem um papel importante: conhecer, compreender, sentir e fazer uma das maiores aventuras humanas. A arte. Este livro pretende ajudá-lo nessa jornada. Aí logo em seguida tem a foto aqui, ó, de pessoas observando um quadro no Museu do Louvre. A arte nos ajuda a ver o nosso cotidiano de outra maneira. Fique atento ao mundo ao seu redor. Muita gente já tentou explicar o que é arte e qual é a sua função, mas não existe uma resposta única. Lembra que eu já falei isso aqui agora há pouco? Quando questionamos e encontramos algumas respostas, a arte começa a ser entendida, ampliando a nossa compreensão de mundo e de nós mesmos. Então, como eu posso explicar isso? Quando a gente começa a ter algumas respostas, para que serve a música? Para me deixar mais alegre. Então, peraí, descobri uma resposta para que serve a música. Mas também serve para me deixar triste. Mais outra função. Então, só aí.
serve para eu colocar para uma viagem, serve para eu dançar numa festa. Então, assim, você vai encontrando várias respostas que vão fazendo sentido para a gente compreender o mundo que nos cerca e, e nos ajuda a nos compreender também, a entender do que a gente gosta, quais as sensações que determinado tipo de arte desperta na gente e por aí vai. As linguagens da arte. As 4 principais linguagens da arte são dança, música, teatro e artes visuais. Muitas vezes elas acontecem juntas e podem se complementar. Quando a gente fala em linguagem, pessoal, linguagem são os tipos de arte. Tá? Os 4 principais tipos de arte são dança, música, teatro e artes visuais. Aí o aluno vira para mim e pergunta: ah, professor, mas e circo? E balé? Desenho animado? Calma, é isso aí. As 4 principais são essas. E dentro dessas 4 principais, tem muitas outras, tá? Existem muitos outros. É só para dar uma enxugada no tema. Porque imagina se a gente fosse descrever todos os tipos de arte. Ia precisar de mais do que uma linha, né? Então, assim, as 4 principais são dança, música, teatro e artes visuais. E dentro dessas 4 existem uma infinidade de subdivisões, tá bom? Essas expressões artísticas podem entreter, alegrar, conscientizar as pessoas sobre questões sociais importantes, entre outras questões. Questões sociais, pessoal, violência, drogas, política, que mais? Problemas ambientais. Então, essas são questões sociais que existem na nossa sociedade, por isso que são problemas sociais, entre outras funções. Então, só nessas 2 linhas aí, várias funções a arte pode ter: entreter, alegrar, conscientizar. Mais uma prova de que não existe uma única função para a arte, tá bom? Então, a primeira linguagem, aí, o primeiro tipo de arte que a gente vai estudar é a linguagem da música, né? Música em todo lugar. Pense nas músicas da sua infância, no hino do seu time. A música estimula memórias e sentimentos. A música é uma linguagem universal. Pessoas de lugares, culturas distintas, diferentes, ou que não falam a mesma língua, podem compreender a música uma das outras. Ela faz parte da vida e inclui os cantos mais tradicionais, as batidas eletrônicas. Inclui os campos mais tradicionais, as batidas mais eletrônicas. Linguagem universal, gente, que engloba o mundo todo, tá? A gente não precisa falar em inglês, entender o que está sendo dito para gostar de uma música ou para dançar essa música. Da mesma forma que se tocar um funk brasileiro, um samba brasileiro fora, as pessoas vão dançar e se divertir. Por isso é considerada uma linguagem universal. Como os sons estão em toda parte, podemos percebê-los no assobio de um pássaro, no choro de uma criança, nos barulhos de um carro. O que difere a música dos sons, a diferença entre música e som, que estão ao nosso redor, é que a música é um sistema de sons organizados. Então, é muito importante entender isso. Som é só um barulho de passa da porta batendo, do carro passando na rua, de uma buzina. A partir do momento que você organiza esses sons, ele vira uma música, tá? As notas organizadas, as melodias, as harmonias, vai virar uma música. O som, como a apostila diz aí, o choro de uma criança, barulho de carro, um pássaro cantando, água caindo. Então, isso são sons. A partir do momento que você junta esses sons, organiza ele, é como se você dobrasse as roupas, né, no seu guarda-roupa, você está organizando. Para o quê? Para ficar arrumado. Então, quando você organiza os sons, ele fica arrumado, em forma de música. Tá bom? Aí tem um time de futebol, um grupo tocando na rua aqui, né? Um time de futebol cantando o hino deles.
Lembre-se da música mais triste e mais alegre que você conhece. É como se elas comunicassem sentimentos que não podem ser ditos por palavras. Né? Às vezes a gente escuta uma música, bate uma tristeza e você não sabe explicar. Então é isso que a apostila está dizendo. Ela comunica um sentimento para a gente e as palavras às vezes não conseguem dizer. Assim existem músicas para quando estamos alegres, para quando estamos tristes, músicas que escutamos quando estamos sozinhos e quando estamos em grupo. Em ocasiões especiais como casamentos, formaturas e outras cerimônias, lá está a música. Dessa forma, nos reunimos para ouvi-la, para tocá-la e para celebrá-la. Os instrumentos também são ferramentas que podemos experimentar e criar. Podemos reinventar os instrumentos que já conhecemos ou até criar outros com objetos diversos. Como vocês podem ver aí, o artista Hermeto Pascoal tocando uma chaleira. Ele toca diversas coisas que não são habituais, né? Como, por exemplo, a chaleira aí. E mais acima, o que o texto quis dizer é que a música está presente na nossa vida de diversas formas, né? Num casamento, numa festa de aniversário, para a gente celebrar, numa viagem, quando a gente está triste, quando a gente está alegre. E conclui aí o parágrafo dizendo que os instrumentos também são ferramentas importantes para a gente poder experimentar, criar coisas novas, experimentar novas sensações, como faz esse artista aí. Aí tem uma atividade. E próximo tipo de arte, ou a próxima linguagem, é a dança. E o título é A Vida na Dança. Movimentar o corpo, era que eu subi demais, movimentar o corpo é uma necessidade da vida humana. E existem movimentos que podem se tornar uma forma de arte, como, por exemplo, a dança. Geralmente dançamos escutando alguma música, mas no silêncio também é possível dançar. Basta nos expressarmos com movimentos do corpo. No mundo todo existem manifestações de dança, que são praticadas em diversas situações da vida. Cada cultura pode ter diferentes motivos para dançar. Então, gente, a gente se movimenta, né? É uma necessidade da gente. A gente anda, a gente salta, a gente pula, a gente corre. Então, o movimento faz parte do ser humano, é da nossa vida, né? Desde quando a gente nasce, ou até antes mesmo de nascer, né? Porque a gente chuta dentro da barriga da mãe da gente. Então, é uma necessidade do ser humano, tá? Da vida humana, a gente se movimentar. E na dança, né, nada mais natural do que mover o corpo no ritmo da música. Mas aí o texto vai dizer pra gente que não necessariamente a gente precisa da música para dançar. A gente pode dançar assim sem música. É só se expressar através do movimento, que é o movimento que gera a dança, tá? Aí são diversas, aí mais abaixo são fotos de diversas ocasiões que a dança é usada na vida da gente, ó, para brincar, para comemorar ocasiões especiais, ó, um casamento, uma festa de aniversário, um batizado, para aproximar as pessoas do sagrado. Isso daqui é um ritual aqui, músicos dançando e cantando lá no Marrocos, para se divertir, né? Esse jovem casal de idosos aí dançando, para manter as tradições, né? Para você representar e manter viva aquilo que o seu povo executa há muito tempo. Aqui no Brasil, por exemplo, o samba é uma tradição. Então a gente mantém viva essa tradição para que outras pessoas do mundo afora conheçam. Para fazer arte, aqui é uma apresentação de dança contemporânea, tá bom? Dança e cotidiano. Como vimos, a dança está presente em muitas situações de nosso dia a dia. Mas será possível que movimentos do cotidiano também possam ser transformados em dança? Foi o que a coreógrafa brasileira Débora Cooker propôs em seu espetáculo de dança contemporânea A Casa. Para criar os movimentos de sua obra, ela partiu de uma simples pergunta: o que fazemos em casa? Com essa reflexão, ela e seus bailarinos fizeram pesquisas e experimentações de movimentos cotidianos. Ou seja,
ela pesquisou, né, essa artista pesquisou os movimentos que a gente faz normalmente dentro de casa. Apertar um botão para ligar a TV, pegar uma panela dentro do armário, mexer a panela cozinhando, lavar uma louça. Então ela usou esses movimentos para montar um espetáculo que se chama A Casa. Tá? Aí vocês estão vendo a fotografia do espetáculo dela. Né? Aí vocês podem imaginar ou tentar adivinhar o que eles estão fazendo. Essa prática a gente fez em sala. E a próxima arte, o tipo de arte que a gente vai falar, é o teatro, né? O teatro, a vida imita a arte, além de ser fundamental para a dança, o corpo é importante em outra forma de arte. Então, gente, na dança, a gente utiliza o corpo de uma maneira, né, total, porque você movimenta o corpo todo. Não tem como você dançar parado, tem como você mexer, a princípio, membros do seu corpo, ou sua cabeça, ou só o pé, mas, de certa maneira, para dançar de uma forma geral, você utiliza o corpo todo. E o outro tipo de arte que a gente também utiliza o corpo todo é o teatro, né? Porque, por meio do teatro, o ator pode representar, por alguns momentos, diferentes pessoas, objetos ou animais, reviver épocas e lugares distintos e também transmitir emoções diversas. Isso tudo graças ao poder da interpretação. Interpretação é a arte de encenar e desempenhar papéis. Tá? Então, por o teatro utilizar o corpo todo, ele possibilita isso. Uma coisa que eu gosto sempre de destacar é como ele possibilita a gente viver outras épocas. Por exemplo, a gente não sabe o que aconteceu na época de Cristo, por exemplo, para quem é católico. Então, o teatro é uma forma de transportar a gente lá para essa época, porque não existia câmera, não existia, né, nada disso, não existia nenhum registro sobre isso. Então, o teatro nos ajuda, nos leva para essa época para entender melhor como aconteciam as coisas. Através da interpretação dos atores, você entende mais ou menos o que aconteceu naquela época. Assim como em várias outras também que não se tem registro fotográfico ou filmográfico, né, filme, né, da época original, para você entender melhor sobre a história de determinada pessoa ou de determinado lugar, tá bom? Desde muito tempo, além, né, só voltando aqui, além de nós podermos interpretar várias pessoas diferentes, como um idoso, como uma criança, né? Um bom exemplo é o Chaves, o seriado Chaves, né? Para quem já assistiu. São adultos que interpretam crianças. Então, assim, é através da interpretação que eles podem viver crianças. Todo mundo está vendo que eles não são crianças de verdade, mas eles interpretam crianças. Tá? Desde muito tempo atrás, o ser humano já usava o corpo para narrar acontecimentos, criar rituais, imitar animais, etc. Com o tempo, essa capacidade foi se transformando no teatro como conhecemos atualmente. Na maioria das vezes, o texto tem grande importância para o teatro, pois conduz o espetáculo informando o que os atores dirão. Mas em muitos casos, o teatro não precisa de texto para ser entendido. Os atores se expressam apenas pela linguagem corporal, sem falar uma única palavra. É o que fazia, por exemplo, o artista Marçal, que utiliza Marcel Marceau, na verdade, eu troquei o nome, Marcel Marceau, tá? Que utilizava tão bem a mímica que se tornou o mímico mais famoso do mundo. Tá? Aí tem a foto dele do lado. Então, o texto é importante para o teatro? É. Assim como a música é importante para a dança? É. Mas os dois podem ser feitos sem, no caso, a dança sem a música e o teatro sem o texto, né? Através da mímica, como fazia aí o Marcel Marceau. Ser ou não ser? Você já pensou em outra pessoa, ou até mesmo em um ser inanimado? Inanimado é algo que não tem vida, tá? O ser humano é o único animal capaz de representar, e ao longo do tempo ele usou essa capacidade para fazer rir,
chorar, refletir ou transportar os espectadores a lugares desconhecidos. Foi o que eu já falei, né? Se é uma peça sobre o Egito Antigo, a gente não viveu no Egito Antigo, mas a gente vai ter uma noção de como funcionava, mais ou menos. A gente não viveu na época de Cristo, vai ter uma noção como era, entendeu? Se eles resolverem fazer um espetáculo sobre dinossauros, a gente vai ter uma noção de como era aquela época, entendeu? Leva a gente para lugar que a gente não conhece. Existem peças de teatro feitas por uma pessoa só. Essas peças feitas por uma pessoa só são monólogos, tá? E há outras que precisam de dezenas de pessoas para acontecer. No teatro também pode haver dança, música, luz, maquiagem, figurinos, cenários, bonecos, sombra e muito mais. Mas o que não pode faltar, né, em qualquer apresentação de teatro é o ator e o espectador, ou seja, o público, além de muita imaginação. Então, para que o teatro aconteça, vai precisar que os atores estejam no palco e que tenha a gente na plateia assistindo. Porque se tiver só os atores, pode ser considerado um ensaio e não um espetáculo teatral. Um ensaio para que o espetáculo aconteça. Ele só acontece quando tem alguém apresentando e alguém assistindo, tá? Por isso, se você nunca assistiu a um espetáculo de teatro ou nunca brincou de representar, não perca esta oportunidade, tá? Aí são cenas de apresentações de teatro, aí tem um grupo de circo. Aí eu volto naquilo que eu falei, professor, mas circo faz parte do teatro? Sim, circo está dentro das artes cênicas, que engloba teatro, ópera, circo. Lembra que eu falei que dentro de cada tipo de linguagem artística lá, cada tipo de arte, tem várias subdivisões? Então, tem o teatro, tem o circo, vai ter a ópera, e por aí vai. Artes visuais, olhar e apreciar. Estamos cercados de imagens. Pense na quantidade de coisas que vemos desde a hora em que abrimos os olhos de manhã até a hora de dormir. São tantas imagens que nem prestamos atenção em várias delas. As imagens são usadas de muitas maneiras. Por exemplo, na publicidade, com o objetivo de relacionar imagens às pessoas e produtos, nos desenhos para nos divertir, e algumas são criadas para que possamos apreciar seus detalhes. Elas são produzidas pelas artes visuais. Então, o último tipo de arte que a gente vai ver são as artes visuais, tá? É tudo aquilo que desperta o nosso olhar, é considerada arte visual. Só o olhar, tá, gente? Não estou falando de outros sentidos, mas o nosso olhar, diretamente. Professor, mas teatro eu vejo, dança eu vejo. Mas teatro você vê, você ouve, tá? Você pode participar, então desperta vários outros sentidos. Eu estou falando só da visão, tá? Por isso que é arte visual. É aquilo que desperta só a nossa visão. Como, por exemplo, vocês podem ver aí, ó, revista em quadrinho, tá? História em quadrinho. Que mais? Que desperta a nossa olhar? Um quadro, uma escultura. Então, isso chama a atenção do nosso olhar, tá? As artes visuais, como eu acabei de dizer, despertam o nosso olhar, convidando-nos a ver o mundo de um modo novo. Criam luz, escuridão, cores, formas, distâncias e proximidades, movimento e repouso. Desde criança estamos acostumados a fazer desenhos e com o tempo vamos descobrindo outras formas de criar, por meio da pintura, de colagem, da escultura, da fotografia, ou ainda misturando essas técnicas. Está vendo aí uns tipos de linguagens das artes visuais? Pintura, colagem, escultura, fotografia, um grafite, uma parede, tá? Tudo isso desperta o nosso olhar. Criando imagens. Quando criamos uma imagem, seja um desenho, uma fotografia ou uma escultura, precisamos pensar no que queremos representar. Para isso, você precisa imaginar para aperfeiçoar sua capacidade de brincar com as imagens, perguntando-se, por exemplo,
como seria se em vez de azul eu usasse laranja. Um desenho, uma fotografia ou uma pintura não são feitos apenas com técnica, eles são feitos também com algo que expressa um significado pessoal. Ou seja, cada pessoa dá uma característica. Se você for desenhar uma flor e quiser pintar ela de azul, foi escolha sua, tá? Então você é um desejo seu, uma vontade de expressar um sentimento seu azul. Se outra pessoa quiser pintar essa mesma flor de rosa, de amarelo, de laranja, isso vai de cada um. Cada um vai pôr a sua característica, de acordo com aquilo que você planejou para o seu desenho. Tá? Então tem um significado pessoal para você. Por último, gente, o último tópico aí, teatro para transformar a realidade. O teatro do oprimido é um método teatral para popularizar o teatro como um trabalho político, social e artístico, fundado por Augusto Boal. Esse método considera que o ser humano age, observa e interpreta naturalmente. Portanto, atuar faz parte da vida. Desse modo, pessoas comuns, e não somente os atores profissionais, podem ser protagonistas de um teatro. Da mesma forma, situações comuns da nossa vida. A maneira como agimos e falamos, do que gostamos e o que pensamos são temas que podem servir para criar uma peça. De acordo com o teatro do oprimido, perceber as situações do dia a dia e dar novos significados a elas, por meio da arte teatral, são maneiras de transformar a sociedade. Ou seja, são o conjunto de técnicas, né, desenvolvidas pelo Augusto Boal, que já faleceu, né, infelizmente, em 2009, tá? Então, qual que é o objetivo, né, desse tipo de teatro? É fazer com que a gente perceba o teatro como uma forma de protestar e reivindicar direitos, né? Já que faz parte do nosso dia a dia, situações vividas para a gente, ele considera isso, problemas políticos, né? Principalmente que são os que mais afetam a gente, de saúde, de violência, criminalidade. Então, o teatro pode ser usado, na visão dele, para a gente protestar e reivindicar que os políticos olhem mais para essas situações. Tá?